Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Moradores de 11 capitais brasileiras, entre 17 monitoradas em pesquisa mensal feita pelo DIEESE, pagaram menos pela cesta básica de alimentos no mês passado. Aracaju e Belém foram as capitais que registraram as maiores quedas entre maio e junho, com recuos de 3,8% e 2,4%, respectivamente. Destaque também para as quedas de mais de 1% em Goiânia, São Paulo e Natal. Já as maiores altas foram registradas em Porto Alegre e Florianópolis, 1,5% e 1%, respectivamente. O comportamento de alguns itens no mês de junho merece destaque. O preço do arroz agulhinha apresentou redução em todas as 17 cidades. Óleo de soja, açúcar e leite integral, café em pó e carne bovina de primeira ficaram mais baratos na maioria das capitais e o preço da batata diminuiu em todas as cidades do Centro-Sul, onde a pesquisa é realizada. Falando em valores, a cesta mais cara no quinto mês do ano foi registrada na capital paulista, R$ 882,76. O segundo lugar ficou com Florianópolis, onde a cesta custou em média R$ 867,83 no mês passado. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, o conjunto de alimentos básicos também custou mais de R$ 800. Já a cesta mais barata em junho foi a de Aracaju, R$ 557,28. Aliás, foi a única das capitais pesquisadas onde a cesta ficou abaixo dos R$ 600. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do arroz voltou a subir nos últimos dias no campo, com a saca negociada a R$ 67,00 no Rio Grande do Sul, informa o CPEA. Projeções que falavam sobre um possível aumento das exportações em 2025 deixaram o mercado um pouco mais agitado e fizeram a demanda crescer. Ainda assim, os preços são considerados baixos e estão perto do mínimo definido pelo governo de R$ 63,00 por saca, o que deixa o produtor bastante preocupado. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O fim de semana chegou trazendo boas opções para quem quer curtir uma sessão de cinema. O Homem de Aço está de volta em Superman. Agora, pelas mãos de James Gunn, ex-Marvel, o super-herói vai tentar conciliar a herança extraterrestre de kryptoniano e a vida humana como Clark Kent, numa época em que a sociedade enxerga os valores de justiça e verdade do herói como antiquados. Vivido por David Corenswet, Superman terá a companhia de personagens clássicos como Lois Lane, Lex Luthor, Lanterna Verde e Mulher Gavião, entre outros. Já para quem gosta de ação em Shadow Force, Sentença de Morte, Omar Sy e Kerry Washington
são forçados a fugir com o filho depois de quebrarem a principal regra da unidade de elite secreta: se apaixonar. Com a cabeça a prêmio e perseguidos pelos próprios colegas de trabalho, os dois terão que enfrentar situações extremas e lutar pela sobrevivência para salvar a família. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Começam na próxima segunda-feira, dia 14, e vão até o dia 25 de julho, as inscrições para a Prova Nacional Docente. O exame está sendo chamado de CNU dos professores, já que, apesar de não ser um concurso público em si, vai funcionar como etapa de seleção para novos professores da rede pública de ensino de diversos estados e municípios. Os gestores públicos locais vão poder usar a prova nacional como etapa única ou como etapa complementar em seus concursos públicos ou processos seletivos que venham a realizar. Segundo o Ministério da Educação, é uma forma de valorizar a profissão e ampliar o número de professores efetivos no país. A avaliação marcada para o dia 26 de outubro será aplicada pelo INEP. Até agora, 22 estados e pouco mais de 1.500 redes municipais já aderiram à iniciativa. A lista preliminar com os municípios participantes já foi divulgada pelo MEC. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Brasil tem um dos melhores aeroportos do mundo. O Aeroporto Internacional de Brasília, o Terminal Juscelino Kubitschek, foi eleito o 4º melhor do mundo em 2025 por um ranking especializado em aviação. É o único brasileiro no top 10 da lista que avalia critérios como pontualidade dos voos, qualidade dos serviços oferecidos aos passageiros e variedade de alimentação e lojas. Com média geral de 8,47 pontos, o terminal subiu uma posição em relação ao ano passado. Ele também é destaque por ser o único do país com voos diretos para todas as 26 capitais estaduais. Apesar de ter apenas o Aeroporto Internacional de Brasília entre os 10 melhores do mundo, o Brasil tem 3 representantes na lista dos 20 melhores. É que os aeroportos de Belém, na capital do Pará, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aparecem na 13ª e na 17ª posições, respectivamente. No total, 250 aeroportos foram avaliados, com base em mais de 13 mil avaliações de passageiros de 68 países. O top 3 mundial ficou com os aeroportos de Cidade do Cabo, na África do Sul, Doha, no Catar, e Riad, na Arábia Saudita. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Em 2 meses e meio da safra 25-26 de cana-de-açúcar, que começou em abril, a moagem no país foi de 163 milhões de toneladas, 14 milhões a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Única, entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro. A chuva que prejudicou a colheita é uma das explicações. A safra até agora está com um mix de produção bastante equilibrado. Quer dizer que praticamente metade da cana foi transformada em etanol e a outra metade em açúcar. Depois de despencar mais de 20% em junho no campo, o preço do café arábica voltou a cair nos primeiros dias de julho, com a saca vendida pouco acima dos R$ 1.700, informa o CPEA. Semanas atrás, as cotações se aproximaram dos R$ 3.000, consequência da falta de mercadoria no mundo todo, por conta dos problemas climáticos que castigaram Brasil e Vietnã, os 2 maiores produtores. Agora a queda das cotações está ligada ao início da safra aqui no país, que aumenta a oferta de café. O preço, ainda assim, é considerado alto. O preço do arroz voltou a subir nos últimos dias no campo, com a saca negociada a R$ 67 no Rio Grande do Sul, informa o CPEA.
Projeções que falavam sobre um possível aumento das exportações em 2025 deixaram o mercado um pouco mais agitado e fizeram a demanda crescer. Ainda assim, os preços são considerados baixos e estão perto do mínimo definido pelo governo de R$ 63 por saca, o que deixa o produtor bastante preocupado. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Diferença de preços de remédios no estado de São Paulo pode variar até 20 vezes de uma farmácia para outra. É o que mostra um levantamento do Procon. A maior é encontrada em genéricos de Tadalafila. O governo estuda mudanças nas regras dos impostos sobre carros. Entre elas estão o novo IPI verde, que leva em conta a eficiência energética e emissões para definir quanto cada modelo paga de tributo, e um veículo popular sustentável. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos quer que o chamado Enem dos concursos se torne uma política permanente de Estado e seja realizado a cada 2 anos. Conmebol marca o jogo entre Brasil e Chile para o Maracanã. A partida, no dia 4 de setembro, às 9 da noite, é válida pela penúltima rodada das eliminatórias da Copa. Pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil enfrenta a Polônia na sexta-feira, às 7h20 da manhã. O time de Zé Roberto encerra a fase preliminar do torneio no domingo, às 6h45 da manhã, contra o Japão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. Quinta-feira, 10 de julho de 2025, está entrando no ar mais uma edição do Infonews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. Uma pesquisa da Fintech 11, feita em parceria exclusiva com o site G1, mostra que 49% dos brasileiros apontam o dinheiro como a maior fonte de preocupação. O estudo ouviu mais de 8.700 trabalhadores, aposentados e desempregados e revelou que o tema supera saúde, família e trabalho. Além disso, 61% das pessoas preocupadas com finanças não têm dinheiro reservado para emergências, como gastos médicos inesperados. O levantamento também mostra que a situação financeira das famílias piorou no último ano. Atualmente, 51% afirmam que a renda mensal não é suficiente para pagar todas as contas, um aumento de 10 pontos em relação a 2023. Outro dado preocupante é que 63% não têm reserva de emergência e 15% estão endividados sem qualquer poupança para se proteger. Essa instabilidade financeira tem impacto direto na saúde emocional dos brasileiros. Segundo a pesquisa, 72% dos entrevistados dizem que o dinheiro afeta seu bem-estar mental, com sintomas como ansiedade, insônia e depressão. Para o CEO da 11, Antônio Rocha, a falta de educação financeira cria um vilão silencioso que gera sofrimento e não pode mais ser ignorado. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, começando mais uma edição do nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles, hoje é quinta-feira. Hoje, dia 10 de julho de 2025, e com presença maciça de torcedores que viajaram de Paris a Nova Jersey, nos Estados Unidos, o PSG da França não tomou conhecimento do Real Madrid da Espanha e segue seu caminho para ser o melhor time do mundo em 2025.
nessa quarta-feira, dia 9 de julho, no MetLife Stadium. Com direito ao segundo maior público do torneio, o Paris deu show e goleou os merengues por 4-0, avançando à final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Chelsea da Inglaterra, né? Fabian Ruiz marcou 2 vezes e Dembélé fizeram antes mesmo, né, dos 23 minutos de jogo. Gonçalo Ramos, com homenagem ao compatriota Diogo Jota, fechou a conta. Assim, o PSG ri por último no seu duelo particular com o Mbappé, que fazia sua primeira aparição contra o ex-time, passando em branco, né? O PSG segue vivo pela temporada perfeita, campeão da Ligue 1, Copa da França, Troféu dos Campeões e Liga dos Campeões. O time de Luiz Henrique está a um jogo de conquistar o mundo pela primeira vez. A decisão será no domingo, dia 13, domingo agora às 4 da tarde pelo horário de Brasília, contra o Chelsea, no MetLife Stadium. Já o Real Madrid então inicia suas férias. A equipe de Xabi Alonso voltará às atividades no dia 19 de agosto, quando estreia na La Liga contra o Osasuna. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, hoje 9 de julho de 2025. Vamos esclarecer aqui a dúvida da nossa ouvinte Bruna Melo, de São José dos Campos. Ela fez um pedido de comida por um aplicativo, mas o restaurante cancelou e o app não devolveu o valor. E ela pergunta, e agora? Olha, Bruna, o artigo 14 do CDC estabelece que todos os fornecedores da cadeia de consumo são responsáveis por falhas na prestação do serviço, viu? O aplicativo deve garantir que você receba o reembolso imediato. Caso contrário, registre reclamação no Procon, viu? E na plataforma de defesa do consumidor, tá bom? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais um Hora do Consumidor nesta quarta-feira. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vem comigo que a gente segue por aqui tentando economizar nosso dinheirinho aí, suado dinheirinho, né? Por isso a gente tem as dicas de finança para você. Acompanha com a gente aqui no rádio, hein? Quero te fazer uma pergunta. Qual foi o pior conselho financeiro que você já ouviu? Quero muito saber. Muitos conselhos passados pra gente são baseados no medo ou então na experiência problemática e não tem um filtro da educação financeira ou já não fazem mais sentido para o nosso contexto. Então, um conselho, hein? É bom prestar atenção e não aceitar tudo como verdade absoluta, principalmente sem pensar ou pesquisar. Por exemplo, não use cartão de crédito. Por quê? Porque é ruim. É baseado na má experiência de alguma pessoa, né? Usado com inteligência, o cartão é ótimo recurso para maximizar o seu dinheiro. Um conselho melhor: aprenda a usar com responsabilidade o seu cartão de crédito, aproveitando os benefícios sem fazer dívidas. Outro conselho que você já deve ter ouvido por aí: você só precisa de um orçamento. Vamos lá? Por que esse conselho é ruim? Porque não funciona para todo mundo. Fazer dele a única opção para organizar as finanças é limitante e cria sentimentos de incapacidade. Como esse conselho poderia melhorar? É entendendo e corrigindo as causas profundas da sua má gestão com a grana. Por que que isso acontece? Outro conselho: investir é como apostar. Será? Por que que esse conselho é ruim? Porque investir é uma habilidade que pode ser aprendida. Só é uma aposta, né? Se você não souber o que você está fazendo. Então, para investir, você precisa estudar um pouquinho, entender o que você está fazendo. O conselho seria melhor se fosse assim, ó. Se dedique a aprender sobre investimentos e tome decisões seguras com o seu din-din.
Tá aí algumas dicas super legais para você mudar a chavinha em relação a como usar o seu dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar para você. Beijo, até mais, sempre com dicas aqui na número 1. Dicas de economia. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do café arábica teve alta de 0,19% em São Paulo. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 1.685,98. Já o café robusta teve queda, desta vez de 0,11%, com a saca cotada a R$ 1.065,55. O açúcar cristal também variou. Em São Paulo, a saca de 50 quilos caiu 1,15%, chegando a R$ 116,09. Já no Porto de Santos, o produto teve alta de 0,41%, cotado a R$ 123,22. O milho recuou 0,14% na região de Campinas, sendo vendido a R$ 63,35 a saca. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Em uma análise de dados de mais de 2 milhões de brasileiros, pesquisadores descobriram que apenas 6,7% das pessoas que já sofreram infarto ou acidente vascular cerebral, o AVC, tomam estatinas, medicamentos que diminuem o risco de um segundo evento. Grande maioria dos indivíduos, cerca de 97%, também não utiliza a famosa aspirina, que é prescrita de praxe nesse cenário para prevenir novas panes. E mais, 92,5% dos hipertensos que já tinham infartado ou tido um derrame não tomavam remédios recomendados para eles. A hipertensão é considerada o principal fator de risco para o AVC, meu povo. Os achados estão publicados no periódico Lancet Regional. A pesquisa se destaca pelo tamanho do público analisado. O trabalho revelou ainda o perfil dos indivíduos que haviam sofrido um infarto ou derrame. Presta atenção aqui, ó. Mais de 95% afirmavam ser sedentários e 12% fumavam. Gente, vamos cuidar dessa saúde, hein? Para saber mais, acesse o site da Veja Saúde, tem lá uma matéria completa sobre essa pesquisa. Saúde, viu? Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um estudo da Universidade da Califórnia revelou que qualquer forma de tratamento contra o câncer de mama, seja quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, pode acelerar o envelhecimento celular. Durante 2 anos, os cientistas acompanharam mulheres em tratamento e identificaram alterações genéticas ligadas ao envelhecimento, como inflamação, danos no DNA e senescência celular quando as células param de se dividir. Esses sinais foram observados mesmo em pacientes que não passaram pela quimioterapia, indicando que o próprio tratamento do câncer, em qualquer modalidade, pode impactar o sistema imunológico e provocar sintomas como fadiga, perda de memória e fragilidade física. A senescência celular é especialmente preocupante, porque pode liberar substâncias tóxicas e afetar outras células saudáveis. O estudo aponta que o envelhecimento não está relacionado apenas ao avanço natural da idade, mas também aos impactos biológicos dos tratamentos. A descoberta abre caminho para o desenvolvimento de terapias que possam preservar a saúde celular durante o combate ao câncer e reforça a importância do acompanhamento integral da paciente, não apenas do tumor, mas de todo o organismo ao longo do processo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo.
Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos marcou despedidas emocionantes de grandes nomes do futebol mundial. Luka Modric se despediu do Real Madrid aos 39 anos e seguirá para o Milan, enquanto Thomas Müller encerrou sua trajetória no Bayern de Munique, ainda sem futuro definido. Ángel Di Maria deixou o Benfica e foi anunciado pelo Rosário Central, e Lucas Vázquez confirmou sua saída do Real Madrid. Do lado brasileiro, Estevão do Palmeiras e Igor Jesus do Botafogo fizeram suas últimas partidas antes de seguirem para o Chelsea e Nottingham Forest, respectivamente. A competição ainda definiu a final entre PSG e Chelsea, que acontece no domingo, dia 13 de julho. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Sabe aquele momento em que você encontra o lugar ideal para viver ou investir? Pois é, o seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. Ah, e tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho. As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 84-99974-5130. 84-99974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine, seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina
e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Kit da Evolução. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O setor de turismo registrou um crescimento expressivo em 2024. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, o faturamento das operadoras chegou a 22 bilhões de reais, com destaque absoluto para as viagens internacionais, que representaram 75% desse total. Foram mais de 16 bilhões de reais movimentados com turismo fora do país, um salto de 116% em relação a 2023, marcando o maior percentual da série histórica do Anuário Brastoa. Já o mercado doméstico somou 5,4 bilhões de reais, um valor que ainda está abaixo dos números da pré-pandemia, mas que mostra sinais de recuperação em relação aos primeiros anos pós-Covid. Em 2023, o turismo dentro do país havia batido um pico atípico e a retração observada agora foi considerada um ajuste natural. Mesmo assim, a Brastoa destaca que o turismo nacional continua sendo estratégico, com ampla oferta de destinos, produtos variados e presença em todas as regiões do país. Em relação ao número de embarques, 9,8 milhões de passageiros viajaram com operadoras associadas ao longo do ano, sendo 60% dessas viagens dentro do Brasil. Embora esse número represente uma queda de quase 17% em comparação com 2023, ainda é o segundo maior patamar desde o início da série histórica, em 2010. Para a entidade, os dados mostram uma reorganização do mercado e a consolidação de um novo ritmo no setor de viagens. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Palmeiras anunciou ontem a contratação do atacante paraguaio Ramon Souza, de 25 anos, que estava no Nottingham Forest. O reforço chega após a saída de Estevão para o Chelsea e a lesão de Paulinho, que ficará fora por um longo período. Souza, que assinou por 5 temporadas, custou cerca de 89 milhões de reais aos cofres alviverdes e elogiou o clube e a influência de Gustavo Gomes em sua decisão. Com essa contratação, o Palmeiras já soma aproximadamente 536 milhões de reais
investidos em reforços em 2025, incluindo nomes como Vitor Roque, Paulinho e Emiliano Martinez, e segue atento ao mercado para fortalecer o elenco nas disputas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte para você. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A região Nordeste terá muitas nuvens e chuva isolada nesta quinta-feira, 10 de julho. Chuvas cobrem toda a extensão do litoral nordestino, com maior intensidade no Maranhão, que deve ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já do litoral do Piauí até da Bahia, a previsão é de possibilidade de chuva isolada. Apenas o sul maranhense e piauiense terão muitas nuvens. Para a central dos outros estados nordestinos, a previsão é de apenas céu com poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Maceió. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Teresina. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A região norte do país terá muitas nuvens e chuva nesta quinta-feira, 10 de julho. Para Acre e Tocantins, muitas nuvens, bem como para o sul do Amazonas e do Pará. Já Rondônia varia entre poucas e muitas nuvens. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas cobrem Amapá, Roraima, norte do Pará e Amazonas. Aviso de chuvas intensas cobre Amazonas, Pará e Roraima. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19 graus em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Porto Velho e Palmas. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A região sul do país terá céu com poucas nuvens nesta quinta-feira, 10 de julho. A condição será notada em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Alerta de geada cobre áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alerta de geada cobre áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As localidades afetadas serão Serrana, Nordeste Rio-Grandense, Metropolitana de Porto Alegre e Sul Catarinense. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 8 graus em Curitiba. Já a máxima pode chegar a 20 graus em Florianópolis. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A região sudeste do país terá céu claro e com poucas nuvens nesta quinta-feira, 10 de julho. A condição será notada em Minas Gerais e São Paulo. Para Rio de Janeiro, céu varia entre poucas e muitas nuvens. Já Espírito Santo terá possibilidade de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a 26 graus no Rio de Janeiro. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura.
A região centro-oeste do país terá céu claro nesta quinta-feira, 10 de julho. A condição será notada em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Já para Mato Grosso, céu com variação entre poucas e muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus em Brasília. Já a máxima pode chegar a 31 graus em Cuiabá. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um estudo da Alemanha mostrou que vídeos curtos como os que aparecem no TikTok e Instagram são menos eficazes para aprender do que a leitura de um texto com a mesma duração. Além disso, o consumo frequente desses vídeos está ligado a uma forma mais superficial de processar as informações, que não favorece o aprendizado profundo. Os pesquisadores explicam que esses vídeos estimulam o sistema 1 do cérebro, que funciona rápido e de forma intuitiva, mas é mais propenso a erros. Já o sistema 2, responsável pelo raciocínio lento e analítico, que ajuda na aprendizagem e no pensamento complexo, acaba sendo pouco ativado. Isso pode prejudicar o desenvolvimento das habilidades intelectuais. O estudo reforça alertas que já existiam sobre o chamado cérebro podre, causado pelo consumo excessivo de mídias rápidas e superficiais. Para evitar esses efeitos, os especialistas recomendam limitar o tempo em vídeos curtos, preferir conteúdos educativos e fazer pausas regulares. Também defendem políticas públicas para melhorar a educação digital e a transparência nas plataformas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no InfoNews desta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O jogador do Real Madrid, Kylian Mbappé, sofreu com problemas gastrointestinais, logo no início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tendo um início inesperado no Mundial e precisando desfalcar o time ao ser hospitalizado, Passou um apuro lá, viu? Segundo o jornal L'Equipe da França, o astro sofreu intoxicação bacteriana causada por um frango. O jornal afirma que Mbappé estava passando mal antes de embarcar para o Mundial nos Estados Unidos, onde iria jogar pelo Real Madrid em Miami. Os sintomas foram piorando e o atleta precisou ser hospitalizado na noite do dia 18 de junho para fazer exames. Após uma noite no hospital, o jogador francês recebeu alta no dia 19 de junho. Segundo o jornal, a princípio, os médicos acreditaram que o jogador estava exausto devido ao forte calor, mas o quadro se agravou e houve suspeita de apendicite. No entanto, foi encontrada uma bactéria nos exames e a causa do desconforto foi diagnosticada como infecção alimentar, provavelmente causada por uma bactéria presente em aves, Rapaz, que coisa, viu? Passou um apuro lá, mas deu pra jogar um pouquinho na derrota, infelizmente, aí para o time dele, pro Real Madrid, viu? Ai. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, indica que o uso contínuo de ferramentas como o ChatGPT pode prejudicar a capacidade de concentração, criatividade e pensamento crítico de jovens em fase escolar. O levantamento aponta riscos, especialmente quando a inteligência artificial é usada como substituta do esforço mental e não como apoio à aprendizagem. A pesquisa avaliou os efeitos
do uso de modelos de linguagem de larga escala, ou LLM, sigla em inglês, na capacidade de aprendizagem dos usuários. Esse tipo de inteligência artificial é capaz de compreender e gerar textos semelhantes à linguagem humana e está por trás de ferramentas como o ChatGPT, que viabilizam interações quase naturais com máquinas. Os resultados trouxeram sinais de alerta. Segundo os pesquisadores do MIT Media Lab, participantes que utilizaram o modelo de IA apresentaram desempenho consistentemente inferior nos aspectos neurais, linguísticos e comportamentais ao longo de 4 meses. No Brasil, o debate já chegou às salas de aula. Professores relatam que muitos alunos vêm utilizando a IA como um atalho para respostas prontas, sem checar fontes, refletir sobre os conteúdos ou desenvolver sua argumentação. Tatiana Soares, professora de gestão de negócios do curso técnico de nível médio do Senac-DF, vivencia esse cenário constantemente. Um dos maiores desafios é mostrar para eles essa conscientização de usar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho e não como um substituto do trabalho. Na sala de aula, a gente tem muita liberdade para trabalhar isso com os alunos e eu vejo como um ponto positivo. Fora da sala de aula é onde eu acho que está o problema, porque aí eles fazem um trabalho de Ctrl-C, Ctrl-V, de colocar a inteligência artificial para fazer o trabalho deles. E aí realmente atrapalha. Porque atrapalha. A gente não consegue avaliar o conhecimento do aluno, a gente não consegue avaliar a escrita, argumentação, problematização. Segundo pesquisa realizada pela Ipsos em parceria com o Google, o Brasil está entre os países que mais utilizam inteligência artificial. O levantamento, feito com 21 mil pessoas em 21 países, mostra que 54% dos brasileiros afirmam ter usado esse tipo de tecnologia em 2024, acima da média global, que ficou em 48%. A IA generativa é aquela capaz de criar conteúdos como textos, imagens e músicas. Reportagem Débora Souza. A plataforma Gasto Brasil, desenvolvida pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, ganhou novas funcionalidades. Agora é possível acompanhar de forma separada os valores gastos com a Previdência Social, que já somam 760 bilhões de reais só em 2025. Além de consultar os gastos com o pessoal por poder, com dados divididos entre Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública. A ferramenta, lançada em abril, utiliza dados do Tesouro Nacional e permite o acompanhamento em tempo real dos gastos da União, estados e municípios. O objetivo é ampliar o controle social sobre o uso do dinheiro público e facilitar o acesso da população à realidade fiscal do país. De acordo com o criador da plataforma e consultor da CACB, Cláudio Queiroz, os números mostram com clareza que as despesas com previdência e com mão de obra dos poderes públicos estão entre os principais focos de pressão sobre o orçamento. Segundo ele, a evolução da ferramenta permite visualizar de forma comparativa onde está o maior peso dos gastos. Cada dia nós estamos evoluindo para mostrar que o governo ele gasta mal, investe pouco e gasta mal. Se você colocar o só gasto de mão de obra dos poderes, são 750 bilhões até hoje. O valor que está sendo gasto com a Previdência é de 760 bilhões. Além de acompanhar despesas obrigatórias como saúde e programas sociais, a plataforma Gasto Brasil ajuda a entender por que o governo tem buscado novas fontes de arrecadação diante da dificuldade de cortar gastos. Para Queiroz, o crescimento contínuo da conta previdenciária pode comprometer a sustentabilidade das finanças públicas caso não haja novas reformas. Então eu vou conseguir começar a visualizar a evolução desse buraco, porque esse buraco ele só cresce. Se no próximo governo nós não conseguimos fazer uma mini reforma previdenciária de novo, porque nós já fizemos ano passado uma pequena, se nós não fizermos de novo, o governo está suscetível a quebrar. Os gastos públicos, sejam eles da União, estados ou do seu município, estão disponíveis gratuitamente no site gastobrasil.com.br. Acesse e acompanhe. Reportagem
Junto com o setor produtivo, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou o aporte de 4,72 bilhões de reais para a implantação e ampliação de 9 terminais em 6 estados brasileiros, nesta quarta-feira, 9 de julho, em Brasília. Dos 9 projetos contemplados, 5 são para novos terminais e 4 para a expansão de estruturas já existentes. Vão receber investimentos terminais dos municípios Itaituba e Barcarena, no Pará, Santana, no Amapá, Cáceres, em Mato Grosso, Santos, em São Paulo, São João da Barra, no Rio de Janeiro e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para o ministro do MPOR, Silvio Costa Filho, os investimentos estão direcionados a regiões estratégicas e buscam alinhar o setor portuário ao crescimento do agronegócio no Brasil. Então, a expectativa é que o agronegócio brasileiro ele possa crescer nesses próximos anos numa média de 3% a 6%. Então, o mundo procura o Brasil como uma grande janela de oportunidade. E, para isso, a gente precisa estar com portos estruturados e de maneira descentralizada. A gente está fazendo esse dever de casa, ampliando as operações portuárias no agronegócio, é o que estamos fazendo no dia de hoje. Segundo o MPOR, a expectativa é que os empreendimentos gerem mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, e as empresas já estão autorizadas a iniciar as obras. Para mais informações, acesse a matéria completa no site brasil61.com. Reportagem, Janaína Michal. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E o Aníbal Luiz tem um recadinho todo especial para você. É com você, Aníbal. Valeu, meu amigo Marcílio Dantas. Gosto de convidar você e todos os ouvintes e espectadores da nossa Rádio Maricampo para ouvirem no aplicativo da Rádio Maricampo e assistirem também no YouTube da Rádio Maricampo neste sábado a partir das 8 horas da manhã, o programa Voz da Inclusão, o programa mais inclusivo do Rádio Norte Rio Grandense, que tem a apresentação deste amigo de vocês, Aníbal Luiz, o comunicador de visão, e a participação Marcos Brito e do nosso Andreivne Ferreira. Então não perca neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Maricampo, a rádio mais inclusiva do estado do Rio Grande do Norte, a Voz da Inclusão. Quero contar com a sua audiência, com a sua interatividade, com a sua participação. Valeu, Marcílio! Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7 horas e 52 minutos em Natal. Estamos vivendo hoje, 10 de julho, ano de 2025. Vamos então com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. Caerne devia ter elevado o esgotamento de Natal para 90% desde 2012, diz Sempla. A cobertura de esgotamento sanitário de Natal devia ser de 90% da cidade desde o ano de 2012, mas o índice não foi cumprido pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Caerne. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Planejamento, que argumenta que o baixo nível de esgotamento da capital dá margem para um possível rompimento no contrato de concessão da Caerd. De acordo com Wagner Araújo, a meta foi estabelecida no contrato de concessão assinado em 2022. 13 anos depois, a capital ainda está longe de cumprir as metas de resolver a situação com relação ao saneamento básico. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, Natal possui 57,2% de esgoto tratado. Combustíveis em Natal estão mais caros no mês de julho, aponta Procon. Os preços dos combustíveis voltaram a subir em Natal, de acordo com o levantamento concluído pelo Procon Municipal em 7 de julho e divulgado no dia de ontem. A gasolina comum apresentou alta média de 3,05% em relação ao mês anterior, passando de R$ 5,92 para R$ 6,10. O aumento atinge também os demais combustíveis comercializados na capital potiguara.
Apesar da alta, motoristas relataram uma redução pontual nos preços em alguns postos da cidade. Dados do aplicativo Nota Potiguar mostram variações significativas. O litro de gasolina comum estava sendo vendido entre R$ 5,27 e R$ 5,98, dependendo do estabelecimento. O cenário reforça a instabilidade no mercado local de combustíveis e exige a atenção dos consumidores, que devem continuar pesquisando antes de abastecer. Comissão vai acompanhar poda de cajueiro de Pirangi. Uma comissão será formada para acompanhar o processo de poda e manejamento do cajueiro de Pirangi, que será feito pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, em cumprimento a uma determinação judicial em 2024. A referida decisão surgiu de um processo movido por moradores e comerciantes da região. A criação do grupo para acompanhar o serviço foi decidida durante 2 audiências públicas que ocorreram nesta semana na Câmara Municipal de Parnamirim. Ainda não há uma data definida para o início da poda. Queda de energia afeta cerca de 10 mil imóveis na zona sul de Natal, diz Neoenergia Coserne. A distribuidora informou que a queda de energia se deu às 12 horas e 54 minutos devido a um defeito num componente da rede elétrica. Imediatamente, 50% dos clientes tiveram o serviço normalizado por meio de manobras no sistema elétrico e os demais às 14 horas e 19 minutos, detalhou a empresa. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. Vamos lá. O tempo em Natal para o dia de hoje é de sol, com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 23 e a máxima 27 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 75 e a máxima 94%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje, quinta-feira, 10 de julho, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h31 e o pôr do sol será às 17 horas e 20 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 13h26 e a seguinte pré-mar será às 15h59. A primeira baixa-mar será logo mais às 9h43 e a seguinte baixa-mar às 21 horas e 55 minutos. O nível da água está descendo neste momento, faltam 4 horas para baixa-mar. Teremos 11 horas e 48 minutos de sol, o trânsito solar é às 11 horas e 26 minutos. Você conferiu Tábua de Marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, meu amigo Marcílio Dantas. Bom dia, ouvintes internautas, você que está ligadinho e conectado neste exato momento no Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quinta-feira, 10 de julho de 2025, para mais uma vez trazermos notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Hoje, inicialmente, vamos falar a respeito da Série B do Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte. Exatamente, a segundona Potiguar vem aí. Vamos falar da Série B para o nosso queridíssimo ouvinte internauta, o senhor Guedes, titular do Kit da Construção, torcedor do Alecrim, que está ansioso para escutar notícias do Periquitão da BR, que disputará a Série B do Campeonato Estadual com o objetivo de retornar em 2026 para a Série A do nosso campeonato local, de onde o Alecrim jamais deveria ter saído. Na Série B deste ano, 2 equipes terão acesso à Série A do Campeonato Estadual em 2026. As equipes do Força Luz e do Baraunas, que foram rebaixadas no Campeonato Estadual da Série A este ano, também terão direito de participar da competição e lutar pelo acesso em 2026. A competição deverá começar no mês de setembro. A federação realizou na semana passada primeira reunião para discutir o regulamento da Série B do Campeonato Estadual, que, como já dissemos, deverá começar no mês de setembro, e o nosso queridíssimo Alecrim disputará para tentar retomar a volta para a Série A do Campeonato Estadual. Lembrando, a última vez que o Alecrim sagrou-se campeão potiguar foi no ano de 1986.
Melhor dizendo, ele sagrou-se bicampeão, já que tinha sido campeão em 1985, sob o comando do professor Ferdinando Teixeira, na final contra o América de Natal. Em 1986, o Alecrim sagrou-se bicampeão, batendo o ABC. Daí para cá, mas nenhuma vez a equipe do Alecrim conseguiu conquistar nenhum título do campeonato estadual. Mas agora está disputando a Série B e vamos torcer, ficar na expectativa que o nosso Periquitão da BR, o Alecrim, retorne à Série A do campeonato estadual, que é o seu local de origem, o local que o Alecrim merece estar e jamais deveria ter saído. Agora vamos falar da Série C. O ABC viajará logo mais à tarde para a cidade de Tombos, onde jogará no próximo sábado às 19h30 contra a Tombense, partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para esta partida, o técnico Rodrigo Santana deverá fazer algumas alterações na equipe alvinegra. Porém, o goleiro Pedro Paulo, que entrou no confronto contra a Confiança, tendo uma boa atuação, deverá ser mantido no arco alvinegro para o confronto contra a Tombense. O ABC até o presente momento tem 11 pontos ganhos e precisa vencer para que possa ainda lutar para terminar esta fase entre as 8 primeiras equipes classificadas e aí sim, na segunda fase em diante, lutar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. A equipe só será definida amanhã, lá na cidade de Tombos, onde o técnico Rodrigo Santana fará último treinamento para a equipe desintoxicar após a viagem, que é bastante longa, e tirar algumas dúvidas para definir a equipe do ABC que enfrentará a Tombense no próximo sábado às 19h30. Vamos falar do América. O América se reapresentou ontem, visando os preparativos para o jogo do próximo domingo às 19 horas. O horário ruim. 19 horas, domingo, contra o Central de Caruaru, no estádio Arena das Dunas. O América irá enfrentar o Central, como já dissemos, partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Será um jogo de 6 pontos, já que a equipe do interior pernambucano, lá da cidade de Caruaru, tem 23 pontos, está ocupando neste exato momento a segunda colocação, e o América é o terceiro colocado com 20. Caso o nosso representante vença, igualará a pontuação, mas terminará na segunda colocação devido aos critérios de desempate. Com relação à presença ou não do jogador Salatiel, ainda é um mistério total. Salatiel não pôde atuar contra o Santa Cruz Pernambucano, pois sofreu uma contusão no treinamento da sexta-feira passada no CT americano. Essa contusão impediu que o atleta jogasse contra o Santa Cruz. Porém, o departamento médico americano tem esperança que Salatiel esteja disponível para atuar contra o Central de Caruaru no próximo domingo. O jogo acontecerá, como já dissemos, às 19 horas, lá no estádio Arena das Dunas, e o Santa Cruz Potiguar, o nosso querido Santinha, o time Santa Cruz Potiguar irá jogar contra o Santa Cruz Pernambucano, partida dificílima lá no estádio Mundão do Arruda no próximo domingo. Santa Cruz, após a derrota para o Central, permaneceu na 5ª colocação da Série D no grupo A3. Porém, se obtiver um resultado positivo, ainda terá chance de brigar pela 4ª vaga do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí sim, passar para a segunda fase da competição. O técnico Eugênio Gomes ainda não definiu a equipe que entrará como titular no jogo contra o Santa Cruz Pernambucano, só o fará no último treinamento amanhã, na sexta-feira, já que a viagem para Recife acontecerá no próximo sábado. Então, próximo final de semana, as 3 equipes do nosso futebol estarão atuando pelas Séries C e D, respectivamente. O ABC pela Série C, às 19h30 do sábado, lá na cidade de Tombos, contra a Tombense. O América, às 19 horas do domingo, no Arena das Dunas, contra o Central. E o Santa Cruz Potiguar, no domingo, também contra o Santa Cruz Pernambucano, lá no Mundão do Arruda, meu caro Marcílio Dantas. Foram as informações aqui do futebol do estado do Rio Grande do Norte para o Jornal da Maricampo. Mas antes de nos despedirmos, quero mandar um forte abraço para aqueles ouvintes especiais que estão nos escutando neste exato momento. Para o seu Guedes, torcedor do Alecrim. Alô, seu Guedes, bom dia. Muito obrigado pela audiência. Para o meu querido amigo Moábio Perturba, aqui na Portolândia, torcedor do ABC. Para o José Carlos, lá no bairro de Mãe Luísa. Para minha amiga Dorinha, na cidade da Esperança. Outro ouvinte assíduo aqui do Jornal da Maricampo. Para Margarete, em Nossa Senhora da Apresentação. Para o João Matias, motorista de aplicativo, dando aquela caroninha esperta aqui para o Jornal da Maricampo. Para minha amiga Vera Lúcia, lá da Devine, Associação de Deficientes
visuais do Rio Grande do Norte, e também para ele, o Ronaldo Tavares, presidente da SOCERN, Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte, que é ouvinte assíduo aqui do Jornal da Maricampo. Valeu, meu amigo Marcílio. Ficamos por aqui. Foi tudo por hoje, mas prometemos voltar amanhã, trazendo tudinho mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte, aqui no Jornal da Maricampo. Foi Aníbal Luiz, com notícias do esporte do RN para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho matinal de hoje, a receita, o cardápio, vem da nossa querida amiga Elizabeth, lá de Macaíba. E ela preparou um cafezinho justamente para oferecer aos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, principalmente para o meu amigo Marcos Brito, que o Marcos Brito é famoso por gostar muito de tomar café. Ele capricha mesmo, mais do que todo mundo. E a gente já envia esse cafezinho para a presidente da Associação dos Deficientes Visuais do RN, a Lúcia Maria da Silva, que está em nossa audiência. A Gi, em Lajes Pintadas, também em nossa sintonia. A Luzia Félix, em Santa Maria. Ricardo Fernandes, na Cidade Alta. Luciana em São Gonçalo do Amarante, Luísa Silva em Ceará-Mirim, Valquíria em de Ser Rosado, também a nossa amada, querida ouvinte que acompanha o nosso programa todas as manhãs,
a Sueli Bento em Cidade Verde, Guedes Gunter e Dona Gorete, Aníbal Luiz, Otávio Lamartine Seixa e Valéria Ferreira, que é a digníssima do meu amigo Marcos Brito. E aí o Marcos Brito está perguntando se pode comer bastante salsicha ao molho com cuscuz, que é o cardápio, né, indicado aí pela Elizabeth lá em Macaíba. Meu amigo Marcos Brito, o que você acha? Claro que o café você pode ficar à vontade, meu amigo Marcos Brito. É ou não é, Pedro Abacateiro? Ô, meu amigo Marcos Brito, tô vendo aqui, viu? Você tá colocando um prato cheio de quase 2 andares de salsicha no molho com cuscuz. Meu filho gosta do cuscuz com salsicha no molho, gosta ou não gosta? O meu filho gosta de um cuscuz e salsicha no molho, quase 2 andares, meu amigo Marcos Brito. Rapaz, você colocou pra valer, hein? Meu amigo Brito. Ofereça pelo menos a Ricardo Fernandes. Eita, essa turma. Deixa eu trabalhar, turma. Eita, vamos nós. No pensamento do dia, para você refletir nesta manhã. Olha, quando o seu coração estiver triste e a vida parecer difícil, lembre-se que você continua sendo incrível. Sei que tem dias que são pesados, que existem fases complicadas, mas você é suficiente, forte e consegue superar mais uma vez. Continue cuidando mais de você e jamais esqueça de todo o seu esforço para se tornar quem você é hoje. Se orgulhe e tenha mais paciência com você. E quando pensar em desistir, descanse. Talvez seja isso que você precisa fazer. Forte abraço a todos e até amanhã em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço e até amanhã. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.